Boa tarde, 1h36. Iniciamos agora a edição desta sexta-feira do Gazeta Entrevista. Quero agradecer a sua audiência, você que acompanha a programação da TV Gazeta, filiada à Record TV aqui no Acre. Agora nós vamos falar a respeito de um trabalho importante que está há 150 anos no país. Mas antes de eu chamar o nosso entrevistado, que é o Rodrigo Rodrigues, tem aqui o senhor Lalá, está esperto, né? Não deixa nem eu pedir para apertar o biloto. Olha, o assunto que eu vou tratar aqui guarda relação com a questão da saúde. Nós não podemos, nós, cidadãos comuns, nós não podemos cair numa armadilha. Eu não sei direito quem é que arma essa armadilha, mas nós não podemos cair nisto. Estou falando sobre o quê? Há uma falsa polêmica a respeito da questão da atuação do Ministério Público, porque o Ministério Público se importa com as questões relacionadas à homofobia, porque o Ministério Público se preocupa com as questões relacionadas à defesa dos animais, porque o Ministério Público não tratou com agilidade quando se refere à questão relacionada às nossas crianças, à morte de crianças. Bom, por que eu falo que é uma armadilha? Porque é difícil fazer essa gradação, não é? Claro que todos nós sabemos que uma criança, imagina uma criança morrendo, Maria, que dor é essa? Mas se nós formos estabelecer uma gradação, de saber o que o Ministério Público pode falar sobre isso agora, não pode falar sobre aquilo depois, o Ministério Público tem que entender tudo com grande importância. Então, o Ministério Público não erra quando cobra do poder público, do governo do Estado, ações relacionadas ao combate à homofobia. O Ministério Público não erra quando cobra ações relacionadas à defesa dos animais. Agora, o Ministério Público erra quando ele não age com a devida agilidade, quando não age com a devida rapidez, não tem a força devida para fazer as cobranças relacionadas à política de saúde. São outros 500. E aqui eu aproveito para fazer aqui, eu coloco um asterisco. Eu queria saber qual é a lógica de nós termos um promotor com a qualificação do Glaucio Oshiro, que era uma referência. Nem todos os sindicatos gostavam do Glaucio Oshiro, mas que bom, ele não era consenso, isso é importante. Agora, o Glaucio Oshiro, que é mestre e doutor no que se refere à política do SUS, doutorado pela UNB, não é isso? A informação que eu tenho é essa. O que leva a uma decisão de colocar uma pessoa com esse gabarito, com esse currículo, para poder ser secretário do Ministério Público? Secretário-geral que vai cuidar de coisas relacionadas à manutenção da máquina do Ministério Público? Que critério é esse? Aí a pessoa que assume ainda vai ter que se colocar a par de tudo. Não, é uma situação que é difícil de entender a lógica, não é? É difícil de entender a lógica. O Ministério Público demorou em relação a essas questões relacionadas à síndrome gripal, síndrome respiratória. Na verdade, olha, os hospitais Acre adentro, o Hospital de Tarauacá, o Hospital de Sena Madureira, o Hospital de Feijó, está tudo se espatifando. Está tudo se desmanchando. E há casos de síndrome respiratória grave também no interior. E em alguns casos associado à desnutrição. Situação complicada. E o Ministério Público deveria estar aí. Aí sim, a gente precisa cobrar o Ministério Público nisso. Não desmerecer as outras agendas do Ministério Público, não me parece lógico. Correto? Vamos lá, vamos dar sequência aqui,
porque eu vou falar agora a respeito da atuação de uma instituição que no Brasil tem 150 anos, parceiro. 150 anos. Essa instituição é a Sociedade São Vicente de Paulo. 150 anos no Brasil e aqui no Acre. Desses 150 anos tem um bocado de tempo também, que eu não sei os detalhes. Quem vem contar aqui para nós é o Rodrigo Rodrigues Pereira. Muito obrigado pela tua participação aqui, pela tua vinda, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Eu que agradeço, né? Hoje nós estamos aí fazendo parte, né, da Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma instituição católica de cunho mundial, hoje presente em 150 países do mundo, com aproximadamente 2 milhões de associados. E nesse contexto mundial, o Brasil é destaque no sentido da atuação, evolução e eficácia do trabalho prestado, né, que é um trabalho na área da assistência social e da justiça social. Hoje o Brasil conta com mais de 15 mil grupos de voluntários, pessoas nas comunidades, nas bases, que reúnem-se para reconhecer a sua realidade e atuar a partir dela. Então são 15 mil grupos espalhados pelo Brasil, né, desde o dia 4 de janeiro, né, de 1872. Estamos aí às vésperas de comemorar os nossos 150 anos de presença no Brasil. Exatamente, são 148 anos, né? Mas a gente já arredonda para 150, não é isso? Ô Rodrigo, e aqui no Acre especificamente, vocês são ligados a alguma igreja ou não? Aqui no Acre vocês focam em qual trabalho? Olha, a Sociedade São Vicente de Paulo, o trabalho dela é junto àquelas famílias que estão mais em situação de vulnerabilidade social, em algum tipo de pobreza, né? Seja ligada ao acesso à educação, à saúde, à falta de alimentos, mas não só a falta do bem material, mas também do espiritual. Nós somos uma instituição católica, né? Todos os membros são católicos, onde a mística do nosso trabalho é a visita dessa família carente no seu domicílio. E a partir do contato pessoal e íntimo com essa família, saber qual a nossa atuação. Não é levar as respostas e tudo pronto para a família, mas é a partir da convivência, do estar com ela, perceber em que nós, cristãos, podemos ser úteis, né? Fazer com que a nossa vida, enquanto seguidor de Jesus Cristo, ela não esteja pautada somente na nossa individualidade, quando nós frequentamos as nossas igrejas para a oração. É claro que esse é um momento ímpar, importante, mas a partir dessa conexão com Deus, dentro da nossa igreja, através das orações, das diversas manifestações dentro da igreja, é preciso que eu saia dali numa ação prática, né, de colocar esse evangelho de Jesus, que é amor, que é misericórdia, da igreja que faz opção preferencial pelos pobres, na prática, né, levando não só a cesta básica, né, muitas vezes o membro da Sociedade São Vicente de Paulo, conhecido no Brasil como vicentino, a grande maioria da população acredita que a gente leva a cesta básica, um remédio, paga uma conta de água e de luz. É isso, mas não é só isso. Porque o foco principal do nosso trabalho é o combate à pobreza, mas a pobreza num primeiro momento, que é a assistência. Mas o objetivo final é a justiça social. Quem está te assistindo agora e viu a possibilidade de ser amparado, de ser acolhido pela Sociedade São Vicente de Paulo, aqui no Acre, o que tem que fazer? Toda família que passa por algum problema, né, e precisa dessa ajuda, desse clamor, nós queremos ser esses ouvidos. Nós queremos estar com essa escuta atenta, né, de poder estar estendendo as nossas mãos, né? E nós colocamos que você que passa por algum problema, né, seja de alimento, seja de tratamento de saúde, nós queremos ser esse braço da igreja, essa mão que acolhe, né? Porque o sacerdote, ele tem uma série de funções no gerenciamento de uma paróquia,
de um grupo de comunidades, e nós, enquanto um serviço da igreja, nós estamos presentes nas paróquias com as nossas unidades, os nossos grupos, denominados conferências, para auxiliar esse trabalho paroquial. Então, se eu precisar, se eu estou te assistindo agora e quiser ser beneficiado pelo trabalho dos vicentinos, Sim. Eu recorro a uma paróquia e lá eu me informo, é isso? Eu vou até uma igreja e falo, olha, eu preciso, e aí solicita o serviço dos vicentinos, é isso? Isso. Os nossos grupos estão intimamente ligados, é um trabalho, né, conjunto com as paróquias, porque somos vocacionados vicentinos, porque nós trabalhamos a partir do carisma de São Vicente de Paulo, esse santo francês, né, lá do século XVI, que nos inspira, né? Ele que viveu numa época de uma França onde as pessoas passavam por tamanhas privações, e ele, enquanto religioso, ele destinou o seu tempo, o seu amor, o seu carisma para acolher esses pobres. Então São Vicente é o nosso exemplo, né, de serviço dentro da igreja. E a gente quer destacar também que a nossa presença nesses dias, durante essa semana, no estado do Acre, nós que somos um grupo de 5 missionários que fazemos parte da Coordenação Nacional da Sociedade no Brasil, somos 3 missionários de Minas Gerais e 2 do estado do Pará, de Belém. Estamos aqui com 2 objetivos: visitar as nossas unidades no estado, né, aqui em Rio Branco especialmente, e também revitalizar o trabalho, né, fazer com que mais pessoas que sintam-se motivadas, vocacionadas a colocar a sua religião em prática, venha somar forças conosco. Vocês estão sentindo falta desse engajamento nas paróquias? Os fiéis estão, digamos, poucos estão querendo ser um vicentino? Nós percebemos que fala-se muito no voluntariado. Ultimamente, né? Ser um vicentino é ser um voluntário? Não. Não é? É esta a questão, esse é o ponto. Então explica a diferença. Nós entendemos voluntariado como algo que eu possa fazer, mas quase que por um desencargo de consciência. Eu vou fazer aquilo que me sobra, eu vou oferecer aquilo que não me serve, no tempo que eu tiver, quando eu tiver. Então é meio que uma caridade, é meio que um trabalho voluntário sem o compromisso. Já um vicentino é uma missão. Nós entendemos como uma vocação. Uma vocação. Uma vocação, porque muitas pessoas não conseguem, talvez não se reconhecem, por exemplo, passando por um bairro pobre. De entrar numa casa, de poder sentar, né, naquela cadeira simples, tomar uma água naquele copo simples, né, e ter uma abertura com aquela pessoa que sofre, com aquela pessoa que está ali numa situação de vulnerabilidade. E a mística do nosso trabalho é o grande desafio em chegar no rosto daquele carente, daquele pobre, o rosto do próprio Jesus. É sentir junto as suas dores da sua pobreza. É colocar literalmente o dedo na ferida. Certo. Rodrigo, nós vamos fazer um intervalo agora, que eu já estou aqui levando um carão. Carão é como vocês lá em Minas Gerais chamam de bronca. Sim. Não é? Por causa do tempo. E nós vamos continuar falando a respeito do trabalho da Sociedade Vicente de Paulo no próximo bloco. E tem aqui polêmica, né, em torno daquele comentário que se fez a respeito do Ministério Público, e vamos dar voz aqui à dona Maria de Jesus, tá bom? Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.